Olá, saudações pessoal, saudações a todos que têm acompanhado nossos debates aqui no canal Isto É Bahia. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelos compartilhamentos e vamos tratar nesse vídeo de tudo que aconteceu da semana passada para cá em Brasília. Como a gente costuma dizer, que Brasília está literalmente pegando fogo. E no episódio acontecido semana passada, com a então renúncia do dito ministro da Justiça, que, modéstia à parte e sem ser formado em Direito, porque larguei o curso antes de completar 50% dele, mas que foi ridículo, o Imparcial de Curitiba, ele sai atirando para tudo quanto é lado. Ele sai dizendo que o governo Bolsonaro é um governo corrupto, que quer interferir em investigações da Polícia Federal e coisas do tipo. Só que, se ele está fazendo essas denúncias agora, quanto tempo ele não está sabendo disso? Porque o atual presidente é cria do Imparcial de Curitiba. É o criador e a criatura. Porque quando ele faz aquelas ações a qual é justamente para tirar o Lula de concorrer às eleições de 2018 e promove, junto com o Centrão e com Eduardo Cunha, um golpe institucional para tirar Dilma em 2016, ele automaticamente dá visibilidade a um parlamentar que ficou 28 anos na Câmara dos Deputados, considerado um parlamentar de baixo clero. O que é um parlamentar de baixo clero? É aquele que não soma absolutamente nada, que está ali só para poder compor números. E é justamente isso que foi os mandatos do então presidente da República como deputado federal. E agora o Imparcial de Curitiba está tentando dar uma de o salvador da pátria, como a Globo o colocou quando ele conduziu a Operação Lava Jato. Operação essa que internacionalmente foi encontrado várias irregularidades, inclusive irregularidades essa que está sendo questionada no STF, e que há a possibilidade do STF julgar improcedente ou suspeito às ações feitas por Moro, porque ele conseguiu destruir centenas de milhares de empregos. Não estou aqui julgando o fato do combate à corrupção, pelo contrário, tem de se haver sim. Agora tem que ter uma isenção dos fatos, uma isenção por parte da justiça, porque senão ela vira uma justiça com 2 pesos e uma medida, uma justiça com lados a defender. E foi justamente isso que nós vimos e, na verdade, estamos vendo no Brasil quando se fala em questão de justiça, que ela tem 2 pesos e uma medida, e principalmente quando é de interesse de alguns grupos políticos ou empresariais. Mas trazendo a questão das denúncias, as delações premiadas colocada pelo então ex-ministro da Justiça, o Imparcial de Curitiba, o herói nacional, como muita gente acha, se ele está fazendo essas denúncias agora, é sinal de que ele compactuou com todas as ações irregulares do atual governo federal. Porque ele foi, durante quase 1 ano e meio, ministro da Justiça desse governo, governo que ele ajudou a fomentar, governo que ele ajudou a constituir, ao ajudar e ao promover o golpe de 2016. A gente não pode esquecer
que o Imparcial de Curitiba é figura principal na conjuntura do golpe, junto com todo o sistema financeiro e todo o centrão, Eduardo Cunha, Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior e Companhia Limitada, para tirar de maneira desonesta e ilegal uma presidente democraticamente eleita. Não estou aqui defendendo um partido político, estou apenas apresentando os fatos. E aí muita gente está colocando o Imparcial de Curitiba como, mais uma vez, herói nacional. E a Globo e a CNN têm feito isso. Mas será que as denúncias do atual ministro não têm um fundo político? Será que ele está fazendo isso simplesmente por se sentir um funcionário público indignado com a corrupção? Corrupção a qual ele mesmo compactua e agora vem dizer que ele não concorda? E aí a gente vai para as falas justamente do mesmo durante a sua coletiva. Ele diz que solicitou, ao pedir exoneração de ser juiz federal, uma pensão para aceitar o cargo, para poder então não deixar a família desamparada. A gente já começa aí analisando uma questão de corrupção passiva. E isso, não sou eu que estou dizendo, vários juristas já apontaram isso. E se a gente for buscar na lei, a definição para corrupção passiva é justamente o que se enquadra no quadro desse dito paladino da justiça e da verdade. E aí você tem uma série de outros fatores que vêm à tona. Quem irá bancar ou quem iria bancar essa mesada? Porque, pelo que se sabe, o ex-ministro ele teve uma live com um dos grupos bancários comerciais desse país, que tem tido lucros exorbitantes e que teve suas dívidas perdoadas em 26 milhões pelo governo Temer. Então a gente pode elencar aí uma série de atos ilícitos promovido por justamente essa pessoa que estava no Ministério da Justiça. Sem contar que, automaticamente, a CNN e a Globo, principalmente a Globo News, já está preparando a sua imagem para que ele saia fortalecido, sendo já um pré-candidato nas eleições presidenciais de 2022. E eu digo a vocês o seguinte: se o atual presidente é ruim para o Brasil, o Imparcial de Curitiba como presidente, eu acho que é pior ainda. Porque é completamente desequilibrado, não tem e não exerce condições técnicas nenhuma para estar no cargo, e o outro é como se fosse uma espécie de O Poderoso Chefão. Lá, para quem assistiu o filme, o Don Corleone, ele se enquadra justamente naquele perfil. E o que a gente tem visto, além da questão da mesadinha, porque com o deputado federal foi a rachadinha, com o Imparcial de Curitiba foi a mesadinha, a gente não sabe qual o tamanho dessa mesada, que justamente entra no crime de corrupção passiva. Ele mostra também sua cara, porque com Dilma ele grampeou Dilma de maneira ilegal e depois vazou para a Globo. A Globo que transformou ele em herói nacional. E também agora ele está com as conversas que ele teve com o presidente e está divulgando justamente para o Jornal Nacional, que pertence à Globo. Foi justamente quem transformou ele nesse popstar, defensor da justiça, dos bons costumes, da verdade e da moral, que todo mundo sabe que não é. Basta você conseguir pensar por si só. E aí vamos elencar alguns dos crimes
do Imparcial de Curitiba: vantagens indevida, prevaricação, corrupção passiva, obstrução de justiça. Tudo isso está descrito no Código Penal e que pode sim, se a justiça no nosso país, mais uma vez, não provar que tem 2 pesos e 1 medida, levar esse cidadão, esse mau caráter, à cadeia. E eu espero que faça isso. Eu espero que a justiça tenha com relação a essa pessoa o mesmo critério que teve em todos os julgamentos contra o Lula e contra o PT. Não estou aqui defendendo nenhum nem outro, estou fazendo apenas uma colocação com relação aos fatos e fazendo um comparativo, para que a gente possa ver essa pessoa e para que a gente possa dar credibilidade à justiça, coisa que infelizmente a gente deixou de acreditar. Porque a gente mais uma vez percebe-se que a nossa justiça ela tem 2 pesos e 1 medida. Ela é branda para quem tem nome ou para quem é do agrado dela e para quem pode pagar excelentes advogados, e ela é cruel, ela é dura, ela é latente para preto, pobre e que não tem condições de bancar excelentes advogados. E aí, trazendo também para a questão do presidente da República, se realmente ele tenta intervir nas ações da Polícia Federal para que possa blindar a sua família, coisa que o Moro tentou fazer também, ele não vai dizer que não fez porque ele estava fazendo, tanto é que todas as ações contra o gabinete do ódio e as fake news estão andando a passos de tartaruga, principalmente com a colocação do STF, colocando como segredo de justiça, que eu acho absurdo isso. A gente está aberto para que todo mundo pudesse acessar, para que todo mundo pudesse acompanhar. Mas a cabeça de juiz é igual, na maioria das vezes, bunda de neném. Você não sabe o que é que sai, melhor, você sabe o que é que sai. E aí você tem vários crimes também cometidos pelo presidente da República. Você tem a questão de interferir em investigação junto à Polícia Federal, que é um órgão que não está diretamente ligado à presidência, porque é um órgão incompetente. Aí você tem mais a questão de querer nomear para esses cargos as pessoas ligadas diretamente à sua família, e há de se convir que é suspeito quando você está sendo investigado e tem o poder na mão, tem a caneta na mão, e você vai colocar pessoas justamente do seu interesse. Então, isso se caracteriza uma obstrução da justiça, além de uma série de outras coisas. O que é que a gente pode utilizar também aqui com relação à questão do presidente? Quebra de decoro parlamentar, obstrução da justiça, uso da PF para interesse próprio. Então, é esse o quadro político que nós estamos vivendo, além de que estamos passando por um momento de crise muito grande com a pandemia do Covid-19, onde já ultrapassamos mais de 5 mil mortos. E a fala do presidente ontem sobre a questão dos mortos foi a seguinte, veja aí. Passou a China hoje no mortos. A gente ultrapassou o número de mortos da China hoje. E daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Um plano para o ministro? Eu sou o ministro que apresenta. Então, através dessa fala, a gente mostra, e não sou eu que estou mostrando, mas é a imprensa como um todo, inclusive a imprensa comercial, que hoje ataca o presidente da República, a Globo, por exemplo, que ela tem lado, não é que as outras não tenham, mas a Globo tem lado, e isso é indiscutível. Hoje você tem a Record, o SBT e a Bandeirante, que são pró-Bolsonaro, junto com as igrejas neopentecostais e os seus ditos pastores. Você tem a Globo News e a CNN,
que hoje atacam o Bolsonaro e estão colocando o Moro como herói nacional. Apesar de que a gente tem um país que vive à espera de um herói. Um país com educação bancária, um país onde a gente precisa de heróis para ser representados, porque a gente não acredita na gente, a gente não acredita na nossa história e muitas vezes a nega. Já existe na Câmara dos Deputados 27 processos solicitando o impeachment do presidente. Todos os argumentos jurídicos para isso existem. Não são um nem dois, são vários. E a gente pode colocar quebra de decoro, que ele faz isso com muita frequência, obstrução da justiça e uma série de outras coisas mais. Ele não tem postura, não tem condições técnicas de ser presidente. Mas a questão toda ele hoje está negociando com o Centrão cargos para que esse Centrão, que ajudou a derrubar Dilma, possa garanti-lo no poder. E aí a gente pode partir para um outro caminho, como falou alguns juristas que eu consultei, que é a questão do crime comum. Isso ele poderia entrar com uma ação através da Procuradoria-Geral para que a Procuradoria pedisse ao Supremo o afastamento do presidente por 180 dias. Automaticamente isso seria votado no Congresso Federal e bastava 2/3 dessa votação, desses deputados, para que ele fosse afastado por 180 dias. E daí então se pudesse discutir qual seria o melhor caminho. Tecnicamente, ele não tem condições nenhuma para poder continuar como presidente da República, mas também a gente entra num outro dilema. Nós tiramos uma pessoa completamente desqualificada e colocamos aí então uma pessoa que é general, que fez alusão à ditadura militar, que tem um governo cercado de generais. E a gente corre o risco de reviver 64, só que dessa vez sendo levado pela mão do povo, porque esse cara teve voto. Então hoje a gente está numa situação realmente muito complexa, muito difícil. E somente após as denúncias, ou melhor, a delação premiada do Imparcial de Curitiba, é que a Procuradoria-Geral da República, através do Augusto Aras, se posicionou com relação a solicitar do STF, do Supremo Tribunal Federal, investigações contra o presidente da República. Coisa que não teve essa coragem de fazer durante as manifestações do dia 19, ao qual o presidente foi para a frente do quartel do Exército com apoiadores, fazer alusão à ditadura militar e o AI-5. E aí nós temos uma outra questão, porque nós temos um grupo político que está no poder, que é de extrema direita. Hoje algumas emissoras já conseguem dizer isso, mas infelizmente nem todas reconhecem isso, que é um grupo que defende o Estado mínimo, ou seja, a privatização do sistema público de saúde, privatização da educação e a participação mínima do Estado com relação a bens para a sociedade. Ou seja, nós teríamos de viver uma situação semelhante à dos Estados Unidos, só que com um grau de desigualdade muito maior do que nós temos hoje. Eu só espero que, infelizmente, aqueles que negam a questão da existência do coronavírus, aqueles que dizem que a economia não pode parar, tenham a consciência de que sem vida não há economia. E que, infelizmente, para ter economia, a gente precisa ter pessoas que possam trabalhar, que possam produzir. E esse discurso que está sendo amplamente promovido pela mídia comercial e pelos empresários, infelizmente, está entranhando na cabeça das pessoas como se fosse verdade absoluta. E esse governo do caos, como é que reforça tudo isso?
justamente reforça dificultando o acesso ao auxílio emergencial de R$ 600. Nós temos centenas de milhões de pessoas que até o presente momento não recebeu esse auxílio, e as filas nas agências da Caixa Econômica são monstruosas, gigantescas. Eu tenho saído para poder acompanhar algumas, tenho visto também através das entrevistas nas mídias comerciais. E a partir disso, esse governo, que é um governo de desastre, que é um governo de caos, ele faz com que as pessoas vá à rua para então voltar ao seu trabalho. Inclusive em Minas Gerais teve muitos empresários que colocaram seus funcionários na porta das empresas com máscara, pedindo o fim da quarentena. Ou seja, nós estamos negociando, barganhando com a vida e vendendo mão de obra barata, como sempre foi na história do país. E eu só espero que a gente não venha viver aqui o que a gente está assistindo acontecer na Itália e na Espanha, porque nós já estamos vendo no Amazonas covas coletivas. E a preocupação antes dos grupos de direita no nosso país e dos neoliberais era que nós não fôssemos igual a Cuba. E hoje a nossa preocupação é que nós não venhamos ser uma Itália, uma Espanha ou até mesmo os Estados Unidos.